No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Eu nunca esquecerei desse acontecimento na vida das minhas retinas tão fatigadas. Nunca esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Esse poema de Drummond ilustra o tema da nossa conversa hoje, arquitetura hostil. Em 2010, eu fui ao continente africano pela primeira vez, e entre as muitas coisas que se aprende com as viagens estão a comida, a bebida, a cultura e a arquitetura. Vocês podem estar se perguntando por que uma antropóloga vem aqui falar de arquitetura. Deixe-me lhe contar uma história. Tendo nascido no bairro da Liberdade, bairro que já foi considerado o mais negro da cidade de Salvador, nessa que é considerada a mais negra fora do continente africano, foi ali, na rua da Feira do Japão, onde eu nasci, entre flores, frutas, pretos e pardos, que aprendi dois conceitos fundamentais para essa conversa: a ideia de pobreza e de arquitetura hostil. Essa experiência compartilhada por nós que ali morávamos fez com que, desde muito cedo, eu passasse a interrogar o conceito de justiça social e espacial, e porque uma parte dessa cidade, celebrada nos cartões postais, não era para todos. Há uma grande parcela dessa cidade que vira as costas para a miséria, para a pobreza, para a violência, como uma espécie de cegueira coletiva ou de indignação seletiva que faz com que você se irrite porque tropeçou um cidadão dormindo na rua, atrapalhando o seu tráfego, como uma pedra no caminho. Vocês certamente conhecem essas imagens. São imagens do apartheid na África do Sul ou imagens do campo de concentração em Auschwitz. A pergunta é: por que algumas dessas imagens ainda nos incomodam, nos causam dor, desconforto, enquanto a ideia de moradores de rua sendo açoitados por jato de água parece tolerável, parece mesmo aceitável? É disso que trata a arquitetura hostil, um conceito ainda pouco conhecido, embora por muitos de nós já experimentado. Nós vamos mostrar como a combinação de um design agressivo com a arquitetura hostil tem produzido mecanismos de apartheid tão eficientes que nós naturalizamos e mesmo aceitamos. As pessoas que vivem nas ruas da nossa cidade, elas são tratadas como coisa, como objeto, como um lixo que precisa ser removido e ser descartado. Prefeitos de grandes capitais, gestores de condomínios e de corporações têm utilizado largamente esse mobiliário urbano agressivo como uma forma de controle e ordenamento do espaço, uma espécie de justiça espacial às avessas, determinando quem pode e quem não pode circular nas ruas das nossas cidades. Esse paisagismo espinhoso, esses bancos anti-mendigos, camas de prego, cercas de arame, elas não são um acaso do design. Elas são uma estratégia pensada e projetada para impedir que as pessoas circulem nas ruas da cidade, para tornar o contato entre as pessoas algo impossível, quase evitável. Nós erguemos muros e barreiras para impedir que os ricos tropecem nos pobres. Uma das cenas mais bonitas que eu vivi na minha vida aconteceu na Guiné-Bissau, país que, segundo dados do Banco Mundial, tem mais de 80% da sua população vivendo abaixo da linha da pobreza. País em que não há distribuição de energia elétrica, nem distribuição de água, e o pequeno sistema hoteleiro depende basicamente de geradores. Foi ali, num espaço improvisado para comer, em que os pratos já vinham à mesa, com múltiplos talheres para serem compartilhados, que eu me fiz a seguinte pergunta: quando nós deixamos de nos indignar? Quando a miséria, o sofrimento, a fome, a perda do direito à cidade se tornou algo naturalizável? Tendo saído lá do bairro da Liberdade, eu pude molhar os meus pés nos 3 oceanos, no Atlântico, no Índico e no Pacífico. E foi lá, do outro lado do Atlântico, que eu pude conhecer coisas que eu só via nos livros de história. Eu vi de perto a arquitetura da escravidão, cidades e portos de onde milhares de nossos ancestrais
partiram para uma vida de luta, de fugas e de insurreições. Foi lá também, do outro lado do Atlântico, que eu entendi que era necessário uma outra cartografia para a nossa cidade. Uma cartografia afetiva que respeite as nossas histórias, as nossas trajetórias e as nossas memórias. Uma geografia de afetos, uma poética do território que produza laços de solidariedade, que induza e fecunde novas ecologias de pertencimento. Precisamos de cidade com redução da pobreza e da desigualdade social, econômica, mas também espacial. Precisamos desenvolver soluções poéticas e políticas que acolham as pessoas em lugar de silenciar projetos e histórias de vida. Foi lá, do outro lado do Atlântico, que nós entendemos que é onde se construiu a maior arquitetura da violência e da escravidão. Se nós conseguimos sobreviver aos traumas do exílio forçado, da escravidão, foi porque construímos juntos pessoas de diferentes etnias, de diferentes origens, de diferentes línguas, estratégias coletivas de resistência. Nós sabemos que os lugares carregam histórias, as cidades também. Quantas histórias, quantas memórias, quantos projetos de vida nós temos deixado morrer. Muito obrigada.